Muito bom dia, muito boa tarde ou... Tá. Não, atrás. Ah, sim, bonito. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Esse é o canal Jukebox, eu sou o Vitor e hoje nós vamos falar sobre o futuro presidente dos Estados Unidos, Kanye West. Solta a vinheta. Aí eu vou botar esse preto e branco antes de entrar. Mas antes de qualquer coisa, vamos à clássica explicação de como é que vai funcionar esse canal. Toda segunda-feira, review, indicação, contraindicação e análise de álbuns e músicas e artistas por aí pelo mundo. Ai! O tema de hoje é um pouquinho polêmico, é um pouquinho... Mas eu acho que eu tinha que trazer ele aqui porque eu tenho que conversar com você sobre uma coisa muito séria. Eu acho que todos nós deveríamos. Nós temos que falar sobre o Kanye, ele está com muitos problemas. Kanye West é um artista nascido em Chicago que no começo dos anos 2000 começou a fazer muito sucesso com seus dois primeiros álbuns. O primeiro se chama College Dropout e o segundo se chama Late Registration. O College Dropout é conhecido por aquela... Mas o grande sucesso comercial dele chegou com o terceiro álbum chamado Graduation, que tem aquela música Stronger, que tem a batida de Harder, Better, Faster, Stronger do Daft Punk, que o clipe fez muito sucesso na MTV, como sempre, e também um outro clipe que fez muito sucesso e estourou, mas a música não chegou tão alto nas paradas de sucesso, foi Homecoming, com a participação de Chris Martin do Coldplay, que Coldplay é uma bosta, mas a gente conversa sobre isso depois. Só que depois do sucesso de Graduation, o sucesso subiu um pouquinho a cabeça do senhor Kanye West e ele começou a virar um cuzão. Sabe aquele cuzão, aquele cara da tua roda de amigo que ninguém aguenta mais? Não! Um cuzão tipo esse cara que tá fazendo obra sábado às 6 horas da tarde. Filho da puta! Só que o fato dele ser cuzão começou a afetar muito o trabalho dele porque o trabalho fala muito sobre a vida dele. E sabe, você falar que você é um cuzão é meio chato. E esse fato chegou ao cúmulo dele lançar o álbum em 2013 chamado Yeezus, em que ele se autoproclama, soletre autoproclama. Ele se autoproclama Jesus. Ele fala que ele é o ser humano mais importante da Terra e ele começa a falar um trabalho sobre como é ser muito foda. E isso me irrita profundamente, inclusive não ouça esse álbum. Esse álbum é muito escroto. Não vá no Pitchfork também, eles dão nota 9 pra esse álbum, eu não sei como. Esse novo álbum, The Life of Pablo, estava programado para o final do ano passado, mas Kanye West estava muito ocupado com a sua marca de roupas, a Yeezy, e ele não teve tempo de lançar para o ano passado e nem para janeiro desse ano que ele ficou prometendo. Ele prometeu esse álbum para fevereiro, mas ele prometeu pro dia 12 e só lançou dia 14. Esse cuzão que eu fiquei esperando lá e tava todo mundo na viagem vendo eu sofrer. Inclusive esse era para ser o primeiro vídeo do canal, mas as tretas do Kanye West não param e eu tava esperando algum desdobramento delas. Ele também tinha planejado lançar o álbum para todas as plataformas, porém depois de ver uma crítica de nota 9, que é uma puta nota, e ele ter pedido uma crítica de nota 30, ele resolveu deixar o álbum exclusivamente no Tidal, o aplicativo de músicas e artistas negros do senhor Jay-Z, marido da fabulosa Beyoncé. As minhas faixas favoritas do álbum são as seguintes: No More Parties in LA, 30 Hours, Real Friends, Ultralight Beam e I Love Kanye. As três primeiras músicas foram lançadas num esquema clássico do Kanye, as Good Fridays, em que a gravadora dele, a Good Records, lança um single por sexta-feira. Ele tinha parado de fazer isso por muito tempo, mas ele voltou para o lançamento desse álbum. A primeira a ser lançada foi Real Friends, é uma faixa que ele fala sobre a família e sobre o fato dele se sentir um estranho dentro da própria família. Mal resolvido. Muito mal resolvido. Ele inclusive conta uma história muito engraçadinha do primo que roubou o laptop dele e quando ele foi pedir de volta o primo cobrou. A segunda faixa a ser lançada, que no caso também é minha favorita no álbum, se chama No More Parties in LA. Ela tem a participação de Kendrick Lamar, o queridinho do rap atual, ganhador de milhões de Grammys e soberano de jazz rap mundial. E ela tem a batida
produzida pelo melhor produtor de rap da história do mundo, o senhor Madlib. Inclusive eu vou falar daqui a pouco, em algum dia desses, sobre o melhor álbum de rap da história chamado Mad Villainy. No More Parties in LA fala um pouco sobre a vida dele, mas um pouco do lado atribulado da fama, em que ele está de saco cheio e não quer mais ir a nenhuma festa em Los Angeles. A terceira faixa lançada nesse esquema se chama 30 Hours. Ela é a faixa mais emotiva do álbum, em que ele fala um pouquinho sobre a ex-mulher dele e também relações de afeto e de amor, que é algo muito pouco transmitido por Kanye West. Essa faixa seria muito boa, porém Kanye West resolveu mudá-la na hora de entrar no álbum. Ele colocou uma segunda parte em que ele agradece um pessoal que não tem nada a ver e ele bota o Andre 3000, vocalista do Outkast, para cantar num coralzinho solo, que não faz o menor sentido. Porém, se você quiser ouvir a faixa direitinho, você vai no SoundCloud do Kanye West, que dá tudo certo, você ouve ela e você vai se emocionar, assim como eu me emocionei e eu estou ficando sem ar. As duas outras faixas são Ultra Light Beam, que é uma faixa lindíssima em que ele cumpre a palavra dele por uma das primeiras vezes na vida dele, em que ele fala que seria um álbum gospel. Bem, essa faixa é realmente gospel, é uma faixa linda, é uma faixa que tem um coral que não é o coral do Andre 3000, é um coral muito foda de igreja mesmo, e é uma faixa em que ele fala sobre a paz, sobre a conexão com Deus, sobre tudo. E I Love Kanye, que é uma faixa a capela, em que ele canta exatamente o que as pessoas dizem pra ele, que elas sentem falta do Kanye antigo, Kanye amoroso, e não gostam mais desse Kanye babaca, cuzão, que só pensa nele próprio de hoje em dia. E essa faixa só fala o que o Kanye West acha dos fãs dele. Ele está cagando para todos vocês, porque no final dela ele faz uma piadinha dizendo que ele ama vocês assim como o Kanye ama o Kanye, e dá uma risada. Ou seja, todas as piadas que vocês fazem no 9gag não estão afetando em nada. E agora vamos falar da faixa polêmica do álbum, que é a faixa Famous, em que ele fala que ele fez com que a Taylor Swift ficasse famosa e ela devia sexo para ele. Essa faixa não é uma faixa muito ruim, porém a polêmica me faz falar das outras polêmicas dele, então é isso aí. A lista de tretas do Kanye West não tá pequena. Ela tem a Taylor Swift, o Mark Zuckerberg, o Bill Cosby, as Kardashians, inclusive a Nike, que é uma puta empresa que todo mundo conhece. Puta que pariu, como é que alguém consegue comprar briga com a Nike? Só que a treta mais conhecida dele é com a senhorita Taylor Swift. Em 2009, no VMA, quando a Taylor Swift ia receber o prêmio de álbum do ano, o senhor Kanye West chegou subindo no palco e roubando o microfone da mão da pequena e pobre e não tão talentosa assim Taylor. Só que em 2015 ele foi receber uma homenagem no VMA e ao invés de fazer uma apresentação, ele resolveu falar por 10 minutos. E vamos lá, vamos calcular o que saiu daí. Primeiro, ele pediu desculpas pra Taylor. Segundo, ele falou que ele subiu chapado no palco. E terceiro, ele lançou a candidatura dele para a presidência dos Estados Unidos, como você pode ver nessa camisa aqui maravilhosa, em que eu tenho várias. Kanye for Prez 2020. Só que voltando a pedir desculpas, todo mundo sabe que ele não durou muito, como nada do Kanye West dura. Independente da Taylor, o Kanye só prova pra gente que ele é o rei do marketing. Ele sabe exatamente as polêmicas que ele tem que fazer pra estar sempre na mídia, sempre nos noticiários, e que as pessoas tenham mais vontade de ouvir o álbum dele pra ouvir o que ele tem a dizer. O Kanye prometeu no Twitter um álbum novo no verão americano, ou seja, junho, julho, agosto, por aí. E a gente conversa mais sobre ele e a sua família da pesada quando esse álbum sair, beleza? Queria agradecer aqui a Carla Pérez por ter feito figuração nesse vídeo. Dá oi, Carla. Críticas e sugestões de tema você coloca na caixinha de comentários aqui embaixo. Se você gostou, dá um like. Se você gostou mais ainda, dá aquele favorito. E se você quer ver os meus vídeos sempre quando eles saírem, você se junte à legião de 53 fãs que eu tenho e dá subscribe aqui embaixo na caixinha de uma cor aleatória. Por hoje é só, um beijo na bunda e até segunda. Por favor. Fala, Vitor. Só para comunicação. Cala a boca, porra! Você tá filmado.